um arquivo que conteria o texto de um planejamento, planejamento punhal verde e amarelo. O senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e se o senhor me permite, Vossa Excelência Sim. citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. E, se o senhor me permite, eu garanto, nesse momento, que se o meu HD fosse extraído dos autos desse processo, em nada isso impactaria o processo, ou mesmo as partes da denúncia. Porque o que foi colocado até aqui, eu pretendo esclarecer isso, sobre esse arquivo, é absolutamente descontextualizado. O senhor gostaria de contextualizar? Porque o que se percebe é que esse plano teria, né, um plano detalhado de sequestro ou homicídio contra autoridades da República, inclusive citando a necessidade de os recursos necessários, sejam humanos, sejam materiais, como, por exemplo, pistolas, fuzis, metralhadoras, lança-granada, lançador de foguete antitanque. O senhor gostaria de contextualizar isso? Excelência, sobre esse aspecto, eu já contextualizei. Não passa de um pensamento digitalizado. Eu usei o termo inadvertidamente. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. Mas o que é mais importante, não passa de um compilamento de dados, com a visão de um militar, para uma análise de situação. Apenas isso, que não foi compartilhado ou apresentado a ninguém. Quando eu me referi a aspectos descontextualizados da realidade, eu me referi à ligação deste arquivo com outros aspectos encontrados na denúncia. Esse plano, o senhor chegou a imprimir? Cheguei a imprimir por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. O senhor não che... Segundo o cônsul, o senhor teria impresso esse arquivo no Palácio do Planalto no dia 9 de novembro. E 40 minutos depois, o senhor dá entrada no Palácio da Alvorada. O senhor Ah, levou esse arquivo para apresentar para alguém? Excelência, eu só me permita ser repetitivo, eu Sim. reforço, eu ratifico, impossível. Eu vou reforçar e ratificar, Vossa Excelência. Eu imprimi para ler em papel, para não forçar a vista, como eu sempre faço. E após isso, rasguei. A coincidência desse horário foi uma coincidência em relação à função, atribuição administrativa e logística minha, como secretário executivo. Mas eu não levei, não apresentei, não compartilhei esse arquivo, seja ele digital ou impresso, com ninguém. Sobre comunicações, o senhor com o Coronel Mauro Cid, consta aqui que o senhor teria encaminhado, né, uma conversa com ele e o senhor teria dito: Cid, boa noite, meu amigo, antes de mais nada, me desculpe estar te incomodando, tanto no dia de hoje, mas a gente não pode perder a oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E aí o senhor prossegue. O que o senhor quis dizer com isso? Excelência, me permita
uma pequena introdução para me contextualizar o meu pensamento nessas palavras. O próprio Coronel Cid, ele, ele afirmou em um de seus depoimentos que eu era uma pessoa radical. Eu, na verdade, não sei. O Coronel Cid é um amigo não tão próximo e nós mantivemos uma relação profissional pelo serviço ativo no Exército. Mas eu não sei, na realidade, o que o levou a me descrever como radical. Talvez a forma tácita de eu me apresentar ou transmitir minhas ideias, talvez a impostação da minha voz, ou talvez até um vício de postura, certo? Mas eu não sei o que levou a ele a me definir como radical. Mas eu gostaria, nessa introdução, de só fazer uma pequena correção ao que ele colocou logo depois dessas observações. Ele disse que me chamou de radical porque eu era favorável à assinatura do decreto, do suposto decreto. Eu gostaria só de corrigir uma coisa. Talvez seja uma maneira simplista de imaginar toda essa situação. Mas eu vejo, desde o início, que com todas as preocupações que o Executivo tinha, todas as dúvidas que a sociedade brasileira tinha, um país extremamente polarizado. Então, era normal a preocupação do Executivo Federal em buscar, como eu já disse, a conversação, a negociação com os demais poderes, para fazer executar o principal aspecto do sistema presidencialista brasileiro, que era justamente a independência dos poderes. Ok? Então, o que eu era a favor, e sempre fui, é que o presidente Bolsonaro, dentro das suas atribuições, das suas prerrogativas como chefe do executivo, ele buscasse soluções para essas dúvidas, buscasse apelar aos demais poderes para que as respostas fossem efetivamente dadas, tanto ao executivo como grande parte da sociedade. Ok? E foi exatamente isso que eu citei nessa mensagem ao Cid. Eu não sabia, não fazia parte, funcionalmente falando, eu não fazia parte da assessoria pessoal do presidente. Poucas vezes eu estive com ele ali. O meu segundo escalão estava dentro de um dos ministérios. O que eu podia fazer era assessorar o meu ministro para que ele assim o assessorasse ao presidente Bolsonaro. Isso foi feito dessa maneira. E o que eu quis dizer para o Cid, numa conversa que eu tive com o presidente, numa passagem, se eu não me engano, no Alvorada, foi: presidente, mas nós vamos fazer alguma coisa? Nós vamos ter alguma solução? Porque algo se escutava que estava acontecendo no palácio, nos corredores do palácio. E a minha certeza, até mesmo pela personalidade do presidente, era que uma medida muito bem embasada constitucionalmente, muito bem embasada funcionalmente ao cargo do chefe do executivo, amparada por seus assessores jurídicos, institucionais, certo? Estava sendo montada, mas absolutamente amparada na Constituição Federal de 1988. Agora, sobre uma reunião no dia 12 de novembro de 2022, na residência do General Braga Neto. O senhor participou dessa reunião? Excelência, Esteve presente? eu não tomei conhecimento, não participei dessa reunião. E essa é uma dos poucos pontos onde não há incongruência na denúncia, porque ela não me coloca nessa reunião. Certo? A reunião de julho, sim, como ministro interino. Nessa eu nem fiquei sabendo e não participei. E não tenho conhecimento do teor dessa reunião também. Consta aqui que o senhor teria um documento HD 2022, posteriormente renomeado Gabinete Crise GSI, que teria sido impresso em 12 de dezembro de 2022 no Palácio do Planalto pelo senhor, e esse documento, isso daí consta da denúncia, teria sido impresso pelo coronel Reginaldo Vieira de Abreu, em 6 cópias.
aí há uma inferência pela Procuradoria-Geral da República, possivelmente para distribuição em reunião sobre o tema. Aí a denúncia prossegue. Registre-se que em 17 de 12 de 2022, Mário Fernandes visitou Jair Messias Bolsonaro no Palácio da Alvorada, com registro de entrada às 18 horas e 5 minutos e saída às 18 horas e 50 minutos. Houve essa reunião? Qual foi o teor dessa reunião? A reunião que o senhor está se referindo é a minha reunião com o presidente Bolsonaro na entrada no Isso. palácio, certo? Eu, sinceramente, eu não sei qual era o teor da reunião, certo? Eu ia ao Palácio da Alvorada e com uma certa frequência pelas minhas atribuições funcionais. Geralmente não falava com o presidente, mas existia, vamos dizer, uma certa relação entre nós dois, sempre nos cruzávamos, havia uma conversa rápida ali, mas por título de cortesia, certo? E eu acredito que isso tenha acontecido dessa forma. Lembrar que o expediente no Planalto, os 4 ministérios do Planalto, ele nunca acabou às 18 horas. Ele sempre ia até mais tarde. E as minhas idas, inclusive, funcionalmente, ao Alvorada, passavam desse horário. Então, esse é o primeiro ponto. O ponto anterior que o senhor citou, eu gostaria de fazer uma correção, certo? Na minha visão, em relação ao documento. Aquele documento não foi. O documento principal não foi produzido por mim, certo? Me foi enviado, como a própria denúncia diz, certo? E ele tinha o objetivo de assessoramento. Eu não vou ensinar a Vossa Excelência, nem tenho essa capacidade, é doutrinário o emprego de gabinete de crise, sejam quais forem as crises institucionais, principalmente no governo, certo? Então, o assessoramento é esse. A determinação foi minha ao meu chefe de gabinete, o Reginaldo Vieira de Abreu, que emitisse 6 cópias. Essas 6 cópias foram emitidas, certo? Que eu me lembro foram emitidas. Agora, o objetivo delas era apresentar ao GSI, que doutrinariamente é o responsável pela montagem do gabinete de crise. Agora, não quer dizer que a crise fosse aqui a Procuradoria-Geral da República pensa que era, certo? Poderia ser qualquer outra crise. Então, era um assessoramento feito em apoio, no caso ao general Heleno, que é um grande amigo, um grande mentor da época do serviço ativo do Exército. Não tinha nada a ver quanto à apresentação ao general Bolsonaro. E uma Mas última essa coisa, eu crise, sinceramente, só sim, um detalhe, eu não me lembro, sinceramente, se nós chegamos a apresentar essas cópias como uma sugestão ao general Heleno. Sinceramente, não me lembro. Foi para não se perder a oportunidade aqui. mas estava se vislumbrando um gabinete de crise sem haver uma crise em mente, uma necessidade disso ocorrer? Não, o cenário, se eu posso falar dessa maneira, Excelência, o cenário para mim, desde muito tempo atrás, inclusive durante o governo de Jair Bolsonaro, foi repleto de crises. E nós tivemos, a partir de julho, inclusive, eu acredito que tenha provocado a convocação da reunião de julho de 22 pelo presidente, era a conturbação, o Estado cada vez mais recrudescido que a situação do país apresentava. Então era só isso, era somente isso, certo? Sem intenção nenhuma, a não ser assessorar o GSI na montagem de um eventual gabinete de crise. Esse gabinete poderia ser para uma crise decorrente da conversa do executivo com os demais poderes? Poderia ser, certo? Mas não era, naquele momento, essa a intenção principal. Era um assessoramento. A que se referia esse decreto presidencial nessa minuta de gabinete de crise? Excelência, me permita dizer que eu não sei. Na verdade, eu não participei, não tomei conhecimento e não participei
da produção de qualquer ação ou qualquer documento, como é o caso desse decreto, em nenhum momento. Tudo que eu fiquei sabendo, como eu já disse, foi por intermédio de conversa, da gente ouvir nos corredores do Palácio. Certo? E, é claro, tudo se caracterizava para a elaboração, como eu disse, segundo os poderes do Executivo e as prerrogativas da Constituição Federal, para um decreto. Agora, em relação à relação do senhor com os manifestantes, os golpistas que estavam em frente no acampamento, em frente ao quartel-general do Exército. O senhor visitava frequentemente o acampamento? Excelência, me permita, longe de mim querer corrigir Vossa Excelência, mas como eu estou querendo esclarecer o meu posicionamento, eu quero ser bem claro quanto ao seguinte: chamar as pessoas que estiveram em 8 de janeiro à frente da esplanada como golpistas, eu posso até aceitar, certo? É, todos eles, né? Porque pô, ali foram só alguns, né? Mas os que estavam na frente dos acampamentos, os quartéis do Exército, eles entraram lá por vários motivos. Como eu já disse, alguns até mesmo pelo festejo de reunirem patriotas, pessoas vestidas de verde e amarelo, para conversarem sobre questões do país. Segundo, sobre até o ensejo do cumprimento de um dever ou de um direito constitucional de manifestação. E até pessoas que por estarem vivendo à margem da sociedade, viram ali um momento de terem atenção ou terem uma comida, algo para comer ou algo para beber, como já foi citado até por outros réus ou testemunhas. Ok? Então, à frente do QG, às vezes que eu fui ao QG e fui como cidadão, vendo que era importante para o brasileiro apresentar suas demandas, demandas essas sociais, demandas políticas, mas apresentar de forma absolutamente pautada na Constituição. Então, eu fui como cidadão. E às vezes que eu fui, eu encontrei e conheci pessoas extremamente humildes, que estavam ali, certo? Por esses motivos que eu citei a Vossa Excelência. Ok? Pontuar uma questão que é o termo golpista, não fui eu que utilizei, foi Sua Excelência o ministro relator. Em relação a o senhor ter ido lá como cidadão, o senhor há de convir que o senhor, sendo um militar, ainda que na reserva, são, é difícil dissociar o militar do cidadão. Então, o senhor que está lá também como um militar. Assim como se eu fosse, eu não me dissocio da minha figura de juiz de direito. Tá? Então, a minha pergunta é: o senhor já conhecia antes, por exemplo, o senhor Lucas Rotili Durlo e o senhor Rodrigo Iaçu Faria Iquezili? Não, Excelência, me permita, antes de responder a pergunta de Vossa Excelência, para dizer, não era meu objetivo, como eu afirmei antes na minha introdução, corrigir Vossa Excelência. Eu só quis colocar a minha postura em relação ao uso do termo golpistas, em relação ao pessoal que estava à frente dos quartéis. Sobre o fato de eu ser militar, como nós. Travou. Aqui para mim travou. Também. Agora. Gravou aqui também. Para nós aqui também. Acredito que foi lá, doutor. Cristianos, vê se volta. Vou tentar movê-lo para uma sala e voltar novamente para cá, Sim. doutor Rafael. Não, chegou a cair mesmo.
Acho que voltou.